Bem, boa tarde a todos. A gente está começando hoje uma série de seminários que, nesse semestre, terá por objeto um livro que é o Mês da Gripe do Valêncio Xavier. Então, hoje, as líderes do grupo, que sou eu e a professora Maria José Paulo, nós vamos fazer uma apresentação, assim, mais geral, dos caminhos que esse livro pode abrir para os seminários que virão em seguida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar por esse PowerPoint que eu fiz. Esse livro, O Mês da Gripe, ele teve 3 edições. Tá? A primeira edição foi de 81, a segunda de 98 e a última agora de 2020, pela temática, que é uma temática super atual, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Essa é uma outra pandemia da gripe espanhola. Vocês estão vendo? Porque eu não estou vendo em tamanho grande, eu estou vendo pequenininho. Também. Vocês estão vendo grande? Sim. Então tá bom. Eu resolvi começar mostrando um jornal de época, que é o Correio Paulistano de São Paulo, né? Exatamente de novembro de 1918, que é o início da gripe espanhola. Eu fiz para que vocês possam ver como é uma diagramação dessa época. Vejam que é uma coisa bastante confusa, né? Você tem um amontoado de texto, muito diferente das diagramações atuais, né? E é interessante ver depois como que o Valêncio fará isso, né? Qual a transformação que ele fará sobre esse material jornalístico. Esse eu achei interessante, porque vejam que você tem anúncios, né, várias notícias, né, uma mistura, uma multiplicidade, né, de materiais, todos eles sincronizados na página. Chamador desconhecido. Cris. E agora, por que o mês da gripe? Né? Por que essa escolha para o estudo desse semestre? Então, a primeira coisa é que ele trouxe, ou ele traz, né, uma questão desafiadora sobre o lugar do narrador. Né? Um narrador sem rosto. Então, essa é uma questão que, para o nosso grupo de pesquisa, que tem por temática o narrador, interessa esse desafio. A segunda questão é a narratividade, porque não há mais o contar, é o não contar mais, né, que aparece. E o terceiro aspecto é a contemporaneidade. É um livro que, embora elaborado em 81, ele ainda é contemporâneo. E um dos pontos da sua contemporaneidade está nessa poética do não original, que é um trabalho muito interessante da Marjorie Perloff, ao qual vou me referir um pouco mais à frente. E a seguinte questão seria os materiais, né? O que estranha o livro, o que nos desafia, é que ele trará uma série de materiais que sem a mediação do narrador. Os materiais se apresentam ao leitor
na materialidade do próprio livro, sem que haja mediação de um narrador que narre. Aí, essa questão, uma das primeiras questões, esse paralelismo, né, da Primeira Guerra Mundial, de 1914-18, e a questão da gripe espanhola. No caso do livro, ele vai focalizar a gripe espanhola no Paraná, mas foi uma epidemia que pegou o Brasil todo, e a Europa, né, e os Estados Unidos, então foi mundial essa pandemia, né? E o que eu achei bastante interessante é que esses retalhos, esses restos, né, esse lixo da história, esse livro se apropria, né? Isso é muito Walter Benjamin, né? Ele diz, ao falar sobre o Baudelaire, que o poeta é aquele que recolhe o lixo que as indústrias lançaram fora, né? A poesia recolhe, reconstrói, elabora e transforma no material poético. Então, esse livro aponta muito para isso, né? E uma outra questão é que a narrativa, ela recolhe esses estilhaços e ela materializa isso na própria materialidade do livro. Então, essa é uma questão extremamente importante. Quais são esses materiais? Eles são bastante variados, mas especialmente discursos não literários. Ou podem ser vistos como fragmentos poéticos, né? Como esse que dá entrada, se vocês tiverem o livro aí, o que sempre me chamou muito a atenção é esse, que está exatamente na entrada do livro, onde a gente pode perceber uma voz de um eu, né? Um possível narrador, que entra no livro e desaparece, né? E volta, desaparece. Então, ele vai fazendo esse caminho, como se ele estivesse de passagem, né? Diz assim: um homem, eu caminho sozinho, nesta cidade sem gente. As gentes estão nas casas. A gripe. Esse é um fragmento poético, né? Nós podemos perceber como se fossem tomadas cinematográficas, né? Em que se enquadram várias situações, e a última é a gripe, é uma figura que fica sozinha ao final. Ela é uma grande personagem, né? Então, isso logo no início. Só que antes, se a gente perceber o que vem antes, qual o material que está antes disso, você fala, nossa, não tem nada a ver, né? O que vem antes é uma manchete também cortada, mas uma manchete não de um jornal brasileiro, uma manchete de Washington, que diz: a paz está interrompida. O presidente Wilson não trata com um governo que continua a cometer toda sorte de crimes, né? E daí, então, tem esse retalho, ele é interrompido novamente, e aí vem um relatório. Esse relatório volta muitas vezes durante o livro, que é um relatório do Dr. Trajano Reis, diretor do Serviço Sanitário, que diz o seguinte: em Paranaguá, naquela época, ia efetuar-se o casamento de uma filha do Círio Barbosa. Do Rio de Janeiro, vieram assistir às bodas alguns sírios que estavam com o mal incubado. De Antonina e Morretes, seguiam para aquela cidade, com o mesmo fim dos do Rio, alguns patrícios do senhor Barbosa. Folgaram juntos, e cada um dos residentes em Antonina e Morretes trouxe consigo o germen do mal.
que se disseminou com rapidez entre as populações das referidas cidades. Em Paranaguá, por sua vez, os hóspedes fluminenses não só padeceram da moléstia, como também a transmitiram aos patrícios e à população. Então, é isso que eu estava me referindo. Quer dizer, esses materiais, né, que vocês podem, né, ver aí, não há um narrador que apresente, né, que os narre, mas eles são sincronizados, colocados lado a lado, né, como uma colagem, e por si mesmos, eles se apresentam na sua própria materialidade. E esse eu que aparece e que retorna durante a narrativa, assim como retornam os relatórios, assim como podem entrar gravuras, podem entrar vários tipos de manchetes de jornais, são 2 jornais de Curitiba, né, que entram, mas entram assim, entram em pedaços, né, são pedaços de notícias, pedaços de manchete, né, e dentre esses detalhes há um texto de um testemunho, que é uma pessoa que aqui se torna uma personagem chamada Dona Lúcia. Essa Dona Lúcia, ela volta recorrentemente durante toda a narração e ela vai testemunhando aquilo que ela viveu, né? Então, por exemplo, deixa eu ver um lugar aqui, ó, e é de 76, ela diz assim: fiquei sim, mas em mim deu fraca. Fiquei dias caída na cama, ardendo em febre, prostrada, sem vontade, como num outro mundo. Então, ela vai colocando os seus testemunhos, porque ela viveu a gripe, né? Ela esteve junto dos locais, ela esteve dentro dessa experiência, né? Mas, ao lado disso, a gente pode ter quadrinhas. Essas quadrinhas são muito engraçadas. Quer dizer, você começa a ver que há uma crítica, há uma ironia, né? Porque as matérias não estão aí para serem lidas simplesmente, né? Elas estão aí, a intenção é uma intenção oblíqua, né? Porque o contraste entre as matérias, entre esses materiais encenados, eles estão encenados nesse sentido, eles se materializam, né, por si. Mas cria um contraste nas páginas, né? Porque às vezes você tem uma matéria dizendo que não está acontecendo nada. Outras vezes entra um jornal e diz que o jornal naquele dia não saiu, porque todos os funcionários estavam com a gripe espanhola. Mas ao lado você tem a notícia do governo dizendo que estava tudo bem, tudo maravilhoso. Então esse contraste mostra como que a imprensa ela é obrigada a dizer, né, uma versão que era uma versão oficial. Mas o problema é que está ao lado desmonta a versão, né? Então, esse choque é construído nas próprias páginas do livro, né? Mas eu gostei muito dessa quadrinha de um tal José da Gaita, até os nomes, né? Quer dizer, um cara anônimo, né? Não é um poeta que está no cânone da grande poesia, da grande obra de arte. Não, é um José da Gaita, né? E diz assim: a espanhola. De manhã, abro as gazetas. Nenhuma nota. Que bola! Limpo e relimpo as lunetas. Nada, nada de espanhola. A polícia nos socorre. Toda notícia degola. Aqui, de vez, ninguém morre. Foi para o xadrez a espanhola. Mas, enfim, né? Ela que vai para o xadrez. E ao lado dessa prova, né, popular, você tem uma publicidade. E a publicidade é Bromil. Cura todas as doenças do peito, pulmões e garganta. Né? Parece um kit Covid, né, de hoje, que vem ao lado. Ou seja, né?
E abaixo, então, vejam quantos elementos que não criam uma continuidade. Linear, não. Há cortes, né? Mas há uma intenção construtiva por detrás, né? Mostrando essas múltiplas perspectivas, né? E abaixo, eu estou na página 25 desta edição de 98. Você tem um pequeno trecho, um pequeno fragmento, que nós podemos ver como um fragmento mais poético. Os olhos costurados pela febre, loura linha, a mesma que tece seus cabelos, né? Você tem toda a analogia, você tem essas figuras, os olhos costurados pela febre. Agora, isso rebate no Bromil, que rebate na espanhola, nessa trova popular, né? E que mais? Eu fiz assim, coloquei alguns pontos, né, para que a gente possa ter uma pequena entrada na análise, né? Aquilo que eu tinha dito, né, que o jornal, o artigo sobre a gripe foi censurado no Diário da Tarde, olha, vendo? E fica em branco, né? Então, e ao lado vem a inspeção do senhor general a esta circunscrição. E vem Câmara Municipal, como que o governo está atuando, mas o fato desta página em branco, escrito a influenza, diz, artigo sobre a gripe espanhola, censurado no Diário da Tarde. Então, isso já disse tudo, não preciso narrar mais, né? Bom, e aí eu pensei, bom, mas tá bom, então qual seria o procedimento básico da construção? E aí, lendo esse livro da Marjorie Perloff, que está na referência final, que é o Gênio Não Original, Poesia por Outros Meios no Novo Século. É esse livro. É exatamente o que acontece nesse livro, né? Então, é por uma poética do não original, né? Uma poética da apropriação. E aí eu selecionei do livro da Perloff alguns trechos que nós podemos depois correlacionar com o mês da gripe, né? Por exemplo, esse aqui, que que eu estou vendo tão pequenininho que eu tenho que ficar... Vejam, acho que é esse aqui, né? Que eu coloquei. Vejam aí, qualquer coisa vocês me dizem, se não é. O uso do texto apropriado de outros autores, é esse, né? O trecho? Se não for, não tem sinal. É esse sim, Rosa. Então, o uso do texto apropriado de outros autores, incluindo material de arquivo, documentários, manuais de informação e, recentemente, de discurso da internet, do hipertexto ao blog, ao banco de dados, a citacionalidade, quer dizer, essa prática da citação, né, com sua dialética de remoção e enxerto, disjunção e conjunção, sua interpenetração de origem e destruição, é central para a poética do século XXI. Eu gostei muito, né? Então foi por isso que eu pensei numa das possibilidades da contemporaneidade do livro, nessa direção, porque ele coloca mesmo uma poética do não original, né? Ele não inaugura isso outros já fizeram, mas esse livro é inteiro nesta linhagem, né? Diferente de, por exemplo, se a gente for pensar no Memórias Póstumas, que a gente estudou no semestre passado, ele também tem essa prática, né? De citar
e de inscrever a citação em outro contexto. Então, nesse lugar, Machado também trabalhou a poética do não original, mas não é este o ponto dominante do livro, ele não faz só isso, ele também faz isso, mas é um precursor, assim como outros que ela vai colocando, né? O próprio Walter Benjamin, como a gente vai ver depois, né? O Eliot, ela coloca como que o Eliot, numa obra, foi tão mal compreendido. O Pound, nos cantos, né? Porque é uma atividade poética que vai investir no aparente não original, do gênio, esse mito do autor genial está questionado, né? E então, me parece que nesse livro esta é a dominante. E isso é que vai gerar a colagem, a montagem, esse trabalho de focalizar, de cortar, que é uma prática que vem da linguagem do cinema, né? De encaixar, de juntar tomadas que cada uma delas não se relacionam na linha, né? Mas ou por contraste ou por analogia. E aí, o Benjamin revisitado, isso aí eu achei muito interessante, né? Porque o Benjamin tem um livro, né, que foi escrito durante muitos anos e nem foi terminado, ele morreu antes, e que chama exatamente Passagem. Imenso, imenso, tenho aqui mais de 1000 páginas. E nesse livro a gente não sabe como você categoriza, não é poesia, mas também não é prosa, mas também não é ensaio, e também não é ensaio, né? E ela vai, Perloff, resgatar no Benjamin esse aspecto dessa poética não original, por meio da citacionalidade, da citação e da apropriação, né? E alteração, né? Diz assim, Perloff, página sobre passagem, né? Página após página, o texto estarrecedor de Benjamin contém trechos móveis que podem reaparecer e reaparecem, de fato, em contextos alterados. A repetição das justaposições, os cortes, os links, as mudanças de registro, instrumentos de enquadramento e marcações visuais conspiram para produzir um texto poético que é paradigmático para a nossa própria poética. A documentação mais sóbria, por exemplo, o relato de Berrault dos éditos policiais regulamentando a prostituição em 1830 no Convolut, é colocada ao lado de um extrato de Baudelaire ou Rimbaud, de uma canção popular, historinha, anedota cômica, cartoon, lenda ou mito. É exatamente o que eu mostrei para vocês, rapidamente, mas o livro do Valêncio é inteirinho nessa toada, né? Desses materiais heterogêneos que constroem uma unidade na multiplicidade. E aí, eu, já encaminhando para finalizar esse lance de temas, né? Eu não tive aqui nenhuma intenção de fazer uma leitura cerrada de um aspecto, mas de levantar essas questões. Mas, e o livro da Perloff me inspirou muito, porque acho que é um material que, para análise desse livro, é excelente. Mas, ao final de um dos capítulos aqui, ela extrai um comentário do próprio Benjamin. Eu achei legal, porque é o próprio Benjamin falando, na Rua de Mão Única, que é um ensaio autobiográfico. Diz ele: o poder que tem uma estrada no interior é diferente quando se está andando ao seu lado, em comparação com a experiência de sobrevoá-lo. Do mesmo modo,
O poder que um texto tem é diferente ao ser lido em comparação com quando ele é copiado. Apenas o texto copiado comanda a alma daquele que se ocupa dele, enquanto o mero leitor jamais descobre os novos aspectos de seu eu interior que passam a ser abertos pelo texto. Então, eu acho que isso é uma colocação, né, extremamente frutífera para esse tipo de produção poética deste livro do Valêncio Xavier. E, para terminar, eu me apropriei mesmo da Perloff, já que ela está falando da apropriação, que ela chama de escrever através. Falei, então eu vou finalizar esta breve apresentação usando o escrever através. Então, através da Perloff, eu posso encerrar a minha fala. Ela diz assim, no final desse capítulo: essas palavras antecipam, de uma maneira perturbadora, o caminho que a literatura tomaria no século XXI. Agora que a internet fez com que todos nós nos tornássemos copistas, recicladores, transcritores, colagistas e recontextualizadores. As passagens de Benjamin tornaram-se as passagens digitais que fazemos através de vídeos do YouTube, navegando de um link do Google para o outro e pelas pontes fornecidas por nossos sites de buscas e páginas favoritas da web. Nesse novo mundo arcada, escrever poesia não ficou mais fácil do que era antigamente, apenas diferente. Então, é isso que eu tinha apresentado a vocês hoje. Muito obrigada. Então, eu agradeço a Rosa, estar aqui com ela, dialogando, um estudo complexo, né? Porém contemporâneo e instigante por essa razão. Né? Assim, pessoalmente, eu acho que todos vocês são competentes. Sempre falo para Maria Rosa, nossa fala já é relativa diante do nosso grupo. Então, eu me congratulo com todos, primeiro pela presença, agradecida, e segundo, em poder colaborar com todos vocês em suas pesquisas também, né? Então, eu pretendo ficar assim em torno do que a Rosa disse, né? Muito bem colocado, posicionado, caracterizado no mês da gripe, que é uma novela, né? Não é ainda um romance. Ela se lança como uma forma inacabada, né? Apresentando já um protótipo de um romance do século XX. Eu diria até do século XXI, né? Então, o mês da gripe, para mim, que eu tomo como ponto de partida, é a linguagem. Eu creio que eu sigo um pensamento do Pound, que diz assim: a soma da sabedoria humana não está contida em nenhuma linguagem. E nenhuma linguagem, em particular, é capaz de exprimir todas as formas e graus de compreensão humana. Então, essa indefinição do Ezra Pound, né, na página 38 do seu livro, ABC da Literatura, nos leva a pensar que o que é essa linguagem, né? Num romance fragmentado, inovador, que não tem voz. É sempre
uma escrita e uma voz que atravessa a forma da novela, né? E tomando muitas outras vozes como diálogo, seja um diálogo direto, seja diálogo indireto. Pela forma do folhetim que a Maria Rosa iniciou e mostrou a sua fala, nós vimos que estávamos, né, centrados numa linguagem de comunicabilidade, uma comunicabilidade de mídia, né, jornal, 1918. Jornal colagem, né, como texto. O que eu tiro daí de bom, né? Que o próprio jornal lança o conceito de texto. E ao lançar esse contexto de texto, ele tem liberdade, uma liberdade de apresentar, de ocultar, de escorregar subrepeticiamente por entre palavras, charges irônicas, pequenos poemas, imagens, né, documentos, plásticos até, né, já se revelando como um texto que resgata restos, como Maria Rosa falou. Texto que resgata fragmentos e vai trazendo o avesso de uma arquitetura. Não é tudo superfície. Há um fundo neste documento. Esse fundo é que vai ser lido contemporaneamente, seguindo o conceito de Giorgio Agamben de que o contemporâneo é a treva, as trevas, a escuridão, né? Então, apesar de tanta evidência, agora eu falo, apesar de tanta evidência que o livro mostra, e nós identificamos, né? Apesar de tanta evidência, existe uma fundação de uma ideologia por baixo. Não podemos esquecer que tanto a novela quanto o romance, mesmo com a intenção de divertir, de entreter, como sabemos, né, que é a função da comunicação, é uma forma que também nos leva a uma intertextualidade e um levantamento de macroestruturas de linguagem. Então, eu chamo a atenção o modo de ler O Mês da Gripe em todas as direções, resgatando os fragmentos e desvendando, ao mesmo tempo, esses avessos da sua arquitetura. Mês da Gripe, a meu ver, funda uma nova ideologia para o século XX, até hoje dominante. Então, esse escavar do texto também tangencia, né, um sistema cínico. O que eu falo nisso, né? Na sua composição? Devido aos códigos heterogêneos, múltiplos, que presentes na construção da narrativa novelesca, né? E esses códigos, se mexermos, mudarmos as páginas, eles migram ao longo do texto. Eles migram, eles não têm sequência para frente, né? Continuamente. Muito ao contrário. Eu posso lê-lo, vê-lo, abri-lo em qualquer ponto da sua arquitetura, sua materialidade. Em O Mês da Gripe, então, há uma abstração dessas macroestruturas textuais. E o que elas exigem do leitor? Elas exigem um pensamento interrelacional, né? Um pensamento atento, um pensamento que afunda a leitura em busca
de novos dispositivos que podem justificar e significar esses códigos múltiplos, diferenciados, para não permanecermos na superfície de uma percepção. A novela, para mim, é uma novela desterritorializada. Por quê? Né? Primeiro, porque ela é inacabada. Ela acaba na leitura, não nela em si mesma. E acaba em cada um de maneiras diferentes. Não é verdade? Então, há nessa migração de códigos e de matrizes, né, o fator mais importante da narrativa Mês da Gripe, que é o espaço. Né? Já o espaço estava presente naquele folhetim mostrado do século XVIII, de 1918. Né? Já estava lá. E são interespaços, né, que funcionam como um dispositivo de captação de um conhecimento, de uma certa cognição do tempo, né, que se chamam limiares. Se nós não dermos atenção à comunicação e atentarmos para as articulações entre os códigos ali informativos, né, vamos tocar em limiares. E, em se falando desse espaço liminar, né, não há mais condição de estabelecer limites. E nem é possível, se formos por este caminho, a leitura, estamos no caminho errado. Porque o próprio documento, Mês da Gripe, né, é um documento que dissolve tudo que é regular e reconhecível. Né? Exige mesmo uma outra dimensão que está no limiar. Sabemos que o limiar é uma leitura altamente atual, também complexa, porque ele vai eliminar toda a ordem linear, contínua, de uma leitura. Né? Porque as passagens, usando os próprios termos de Benjamin, entre as espacialidades, né, vão gerar diferenças, vão mostrar que essas diferenças vão em busca de semelhança da semelhança. Nós só podemos ler a partir das semelhanças das semelhanças. Não há mais nada comparativo de igualdade ou de... não há coerência, né? Não há mais essa presença de um discurso de apreensão imediata e facilitada dentro de uma lógica do referente. A lógica agora é da autorreferencialidade. Eu uso muito esse conceito nas aulas de brasileira para exatamente poder falar de contemporaneidade. Senão eu não posso falar, não posso introduzir essa espacialidade liminar. Uma coisa ligada à outra, no conceito, né, de uma manipulação que eu aplico ao livro entendido como objeto. O Mês da Gripe se nos apresenta como um objeto, um livro-objeto. A sua composição, né, a sua composição de materialidade é toda composta
é toda composta de dispositivos que vão desfuncionalizar o livro comum, o gênero, possivelmente, assumindo como novela, né, o protótipo de um romance contemporâneo. Né? Então, elimina-se a leitura linear, não é, para instalar uma leitura durativa do olhar. O que é leitura durativa? É aquela que eu leio à minha frente, num instante, né? Vou para outra, retornando atrás, vou para frente, lembro que tem algo muito mais à frente, retorno e vou montando essas conexões todas. Durativas. Tempo do olhar, do instante intempestivo da contemporaneidade. Nunca será um olhar de completamento, de apreensão total, né, das diferenças que o próprio livro-objeto deixa ao leitor. Então, esse movimento de desativação da linguagem, ou melhor, da funcionalidade da linguagem, está na escrita, na grafia de uma escrita histórica, mês com Z, gripe com 2 P's, etc., né? Daí toda a adulteração da linguística da escrita, né? Favorecendo a entrada da imagem, né? É a imagem que vai colaborar com a desarticulação dessas funções da palavra escrita na sua antiguidade até filológica, né? Até da própria filologia. Então, eu estou fazendo um caminho mostrando do simples ao complexo, né? Até onde o texto me permite essa leitura de estranhezas, né? Se impondo na mudança de um gênero. Bem, o mês da gripe, agora tentando reunir o que eu coloquei, mostra-se decomposto em limiares, entremeando colagens, né? Fragmentos de toda ordem visual e verbal, sem hierarquia, sem ordem de grandeza. Qualquer apreensão que passamos na obra, no sentido de uma coordenação de ideias, né, não terá hierarquia. Todas têm a mesma, ou similar, melhor, função, né, ou expressão e informação. Então, são fragmentos impressos com notícias de múltiplas naturezas, de comunicação e informação, em datas passadas, em datas presentes, apontando uma dialética da futuridade. Ser contemporâneo é o presente na seta do futuro. O passado é objeto do presente. Não se retorna a uma informação do passado para avaliar o presente. Portanto, mês da gripe, renomeia a linguagem. Né? Uma linguagem plural, uma linguagem que aponta para, mas que não se fecha, porque ela respeita uma dialética entre a plasticidade da palavra escrita
numa gramática de 1900, né? E toma tudo isso como corpo, como olho, como ouvido, como performance, né? Como plasticidade, exatamente a razão pela qual eu avaliei o livro como livro-objeto. Então, tudo é renomeação a ser feita pelo leitor com olhos na futuridade, entre o presente e o futuro. Já que o presente não se completa, o futuro vem completar o presente. Completar nesse sentido, dos seus indicadores, né? Ainda não concluídos ou ainda não recebendo outros sistemas de transição, né? Outros sistemas de mudança, ou melhor, outros sistemas liminares. Porque o limiar é uma dialética, né? Ele é um dispositivo de atenção. Por consequência de ser assim, ele exige um leitor atento, aquele leitor que usa a percepção. Leitor atento quer dizer perceptivo, né? Que tem perceptibilidade e tem um outro sistema de comunicação com o texto. O que eu acho bonito, sabe, gente, é que entra o texto como laboratório, aí entra Roland Barthes, né? Mostrando esse texto como um receptor político das ideias. É um texto que se abre a todas as recepções, né? É um texto que se expõe com livre contiguidade. Não é uma contiguidade que a língua impõe pela gramática, né? Por seus aforismos, suas inferências, né? Indutivas, dedutivas, né? Não mais, esse pensamento não se adapta ao mês da gripe. Agora é a linguagem, né? Recebendo a série do tempo. Ele já falava isso, eu sempre perguntava o que o Haroldo de Campos queria dizer na literatura em série, que ele falava tanto nas aulas de poesia, né? A literatura em série é isto, é uma literatura temporal numérica. Ela vai sendo montada com coexistências, e não mais sequências, como seria numa leitura de contiguidade linear. Esse problema que eu estou levantando é muito importante, porque a literatura contemporânea não pode mais ser lida segundo uma contiguidade presa à subordinação, mas composta, construída pela coordenação, pela hipostase. Então, é uma outra lógica, é outro olhar, é outra articulação, né, que fica na linguagem, né? Na linguagem. Então, são recortes, sim, vou tentar fechando, recortes que não seguem mais a linearidade da contiguidade, justaposta, mas coordenadas pelo meu olhar atento. Isso estava em Memórias Póstumas. Ao primeiro verme e roeu as carnes frias do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas. Esse verme sou eu. Rosa falou tanto, né? A roedura da introdução do meu olhar no fundo do texto, buscando a sensibilidade, né, de uma poética. Então, eu completaria que há uma coexistência
em mês da gripe, entre o obituário da gripe, né? Entre lugares, não lugares, instantes durativos que a tornam contemporânea. Não só por isso, né? Principalmente, isso está nas Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, um livro que esclarece essa questão do representável da representabilidade. É isso, se fosse juntar, enxugar, tudo que eu falei é isso. É o representar, o representável da representabilidade, que a linguagem veicula. É ela que assume esse papel de montar uma dialética que se lança à percepção do leitor. Cobra um leitor, né? Um leitor apurado, um leitor que tem que apreender o movimento do texto, senão dar o seu próprio movimento de olhar atento. A mídia que se manifesta nessa colagem, ou nas colagens dos fragmentos do romance, não é mais simbólica. Ela perde esse simbolismo para indicialidades do presente, que levanta para o futuro múltiplos pontos de vista. Olha a maravilha da construção do romance, de uma novela romanceada, né? O próprio texto é a voz que narra. O texto é a voz. E nesse texto, é o presente que constrói o texto. O presente é do leitor, né? E o passado, ele entra, né, ajudando a construir o futuro. Então, a primeira pessoa, ela não tem mais função. Essa grande sacada de todos os críticos da literatura, a substituição da primeira pessoa pela terceira pessoa. Eu me lembro bem quando eu estudei um curso que eu dei do Bernardo Guimarães, Rossi, falando dessa mudança da primeira para a terceira pessoa, né? Foi algo assim que me alertou. Eu falei, mas pode fazer isso? Como, né? Um discurso que é uma voz uma voz anônima, incógnita, que vai assumir o eu e o tu nela mesma, dentro do ele, do ela, do eles. Essa mudança Fala, Zezé. Ele mesmo corta aqui. Bom, essa mudança é uma mudança de tempos. Né? E olha aí que interessante. Sabe o que é que entra nessa mudança? A realidade vivida. Ela entra para ser imaginada, ficcionalizada. Porque agora, né, do século XX, eu diria até antes, na literatura final do século XIX, que Machado está em tudo, né? Essa mudança do emissor, né, da voz narrativa, permite que o texto vá se construindo como um novo tabloide, temporal, contemporâneo. Então, mudou a emissão de voz,
também muda a configuração textual. Por isso que eu estou falando do texto desde o início, né? O texto vai também recebendo esse tratamento liminar daí do intervalo espacial. E para quê? Para construir um novo tempo. Entrar no século 21, 22, 25. Então, não se narra mais, como a Rosa já falou. O que é que se lê, então? Vocês estão perguntando. Dobras. Dobras no mês da gripe. Você lê interseções entre lugares, espaço, e vai descobrindo um conceito que eu gostei muito do trabalho da professora doutora Lucrécia Ferrara, no livro Espaço e Espacialidade, é a espacialidade. A arquitetura do livro agora é feita com espacialidades, que são aberturas liminares. Então, é uma manifestação de outra materialidade plástica. É o livro-objeto, ele é plástico. Ele é visível. É o olho que vai trabalhar a leitura. É o olho que vai dizer, é isso, não é, ou não é aquilo, ou o que é. É ou, sempre. Não há um fechamento. Uma coisa que eu sempre falo isso também em aula, né? Que essa desconstrução, ela está liberta agora, tanto na emissão da voz, do narrador, quanto na metamorfose do texto, quanto na ideologia que subjaz o texto, quanto na direção do futuro. Olha aí, quanta mudança acontecendo simultaneamente no mês da gripe. Mas o que ia dizer não é só isso, que há uma libertação do sujeito também. A subjetivação, né, ela é reduzida, porque ela é pluralizada, agora ou são alteridades. São N vozes estranhas conversando, dialogando ao mesmo tempo, liminarmente falando. Entenderam? Então, é uma arqueologia nova, uma origem nova, né? Que Machado, né? Encantadoramente já apontou, né? E tem uma organicidade, ela tem um funcionamento orgânico, não é uma bagunça de texto. Que leitor leigo? Isso não é livro, né? Isso não é novela, não é impossível romance. Existe uma organicidade, porque é uma estética de um real novo apontando para o século XX. E aí está a estética, né? É uma estética que é modificada no plano do real e transfigurada em imagens. Aí vocês perguntariam, por que imagens? Porque agora, nessas divergências, nesses desvios, nesses atalhos, né? Nessas interseções espaciais, não há mais um caminho, há um descaminho, ao contrário, a ser buscado pelo leitor perceptivo, né? E ele que vai construir a forma da novela. A proposta de uma relação contemporânea que veio eclodir nos anos 70, né? Com um espaço
entre áreas de conhecimento, né? Entre muitas áreas do conhecimento, e que valorizou o livro, né? Valorizou o livro, que entrou como um objeto dispositivo. O livro é um dispositivo. É uma máquina, né, de que aponta modificações, ideologias que mudam o conceito de livro. Então, essa transição que vimos no mês da gripe entre escrita e leitura desintegra todas as articulações entre esses códigos e rearticula, pelo olhar liminar, atento do leitor, por meio da grafia, porque a grafia é que vai desenhando a nova história, a nova novela. Uma grafia estranha, né? Aos nossos olhos de hoje. É uma grafia que é corrigida na sua negatividade. O que quer dizer? A própria grafia desatualizada, né? Ela, na potencialidade do seu sistema linguístico, ela apaga o passado. Ela parece que é evidente, mas não é, não. Ela está ali para ser deletada pelo leitor perceptivo, né? E porque, vejam, eu perguntaria, a leitura de mês da gripe é uma leitura transitiva ou intransitiva? Alguém pode responder rapidinho? Eu acho que as duas coisas, né, Rosinha? Ela pode ser transitiva se eu ficar atento à temática, né? Mas o livro em si é intransitivo. Ela é ou, né, Rosa? É transitiva e ou intransitiva. É e ou. Uhum. Então, é uma lógica dialética que fica à disposição desse estranhamento, porque o objetivo é vir a ser o futuro de uma fala escrita. Que literatura é fala, literatura não é língua. Aí está a nossa posição de leitores. E que quando não temos essa consciência, sabe o que acontece? Ficamos falando sobre tudo. Tudo. E não é literatura. E não encontra essa poética, não encontra a estética, não encontra o representável da representabilidade, comunicável pela linguagem. Ou seja, o discurso não foi lido. Não sei se eu tenho mais tempo, porque eu tenho uma papelada aqui, mas eu estou tentando reduzir, né, e ser coerente com vocês. Mas Rosa, quando for, me avise, por favor. Então, eu diria assim, aí vocês perguntariam, Valêncio Xavier é um bom escritor? Ou não? Né? Temos a obra aqui, estamos percebendo já a forma nova, inusitada, curiosa, criativa, negativa, potente, né? Tudo isso que nos coloca essa dúvida. É um bom livro? É um bom escritor? Então, vamos tentar responder. Benjamin diz que o bom escritor, baseado em Goethe, é aquele que cuida do pensamento, que dá a ele um espetáculo,
por um corpo treinado com inteligência e eficácia. O que é que ele quer dizer com isso, né? Que para eu responder se é um bom escritor ou não, eu devo mergulhar no livro-objeto. Eu não vou saber da história, da vida, produção, as maravilhas que... Não. Essa informação é subjacente, mas não é prioritária numa leitura de limiares. Benjamin diz que esse mergulho no livro-objeto está mais próximo ao corpo e à alma. Ou seja, não está mais na mitologia do sujeito e objeto. Agora, o que importa é o objeto. É colocar o objeto em experimentação de linguagem. É sair do empírico e buscar a superação da consciência que diz que sabe tudo, completo e unicamente. Isso é cartesiano. Se sai de uma filosofia dualista, sujeito-objeto, com a consciência absoluta e máxima, para superá-la da relação sujeito-objeto. Eu sou um eu que narra também. Eu sou uma co-personagem. Eu sou um coautor. É o que Machado, Ricardo de Machado, em Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memórias Póstumas. Lá no prólogo, lembram-se? Ele chama o leitor como seu coautor. Por que ele vem morto? Porque agora ele não é eu, ele é ele. Mudou o pronome, né, desta emissão de um discurso. E ele faz o jogo, ele, embora eu, tu, ele, eles, ela, eles. Essa omissão do autor, que já está morto, voltando lá, né, revela uma outra atividade transformadora da aura autoral. Isso está na época da reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin. Ô, Zezé, vamos encerrando, então? Tá. Eu só vou, então, encerrar, né? Então, o bom escritor, né, fechando, ele tem de mover-se de corpo inteiro. Ele tem que mostrar os semelhantes das afinidades das analogias entre si. Esse é o bom romance na contemporaneidade. Não. O mês da gripe, para mim, é exatamente, né, uma proposta de representar o espaço corpo. Quando eu falo corpo, eu estou com a Agamben, né, no sentido da organicidade, as funções que são desativadas para receberem o estranhamento, né? O observador do mês da gripe, ele vai apreender uma série de metamorfoses em que a visão se transforma em ligação, em conexão. Ela atravessa a contemplação, passa pela meditação e chega à cognição. Nós podemos ficar em qualquer ponto dessa conexão. Em qualquer ponto que estejamos, a leitura está, né, se fazendo apta dentro desse aspecto da plasticidade do livro-objeto. Então, fechando, dessa maneira,
os órgãos aparecem. Quer dizer, como é que eu vou atuar? Todo o meu organismo, a atenção, a visão, a audição, a voz, né? O silêncio, né? Aí tem uma metáfora que o autor desse livro, aquele Lineares e Passagens, de Walter Benjamin, da UFMG, né? E faz uma metáfora que eu achei interessante para juntar tudo isso que foi falado, né? Que os métodos que aparecem num livro-objeto como o Mês da Gripe. É pensar num rio, eu pensei no Rio Amazonas, no rio com todos os seus afluentes. Vocês têm essa imagem, né? Quando estudaram geografia, eu tenho. Então, todos aqueles afluentes são os atalhos de uma leitura possível. E tem um tronco comum, que é o leito do rio, do grande rio Amazonas, né? Então, Benjamin retira o sujeito, ou reduz o sujeito a uma outra posição, não é? Coloca o método da linearidade para abrir esses atalhos possíveis e não quer mais fatos, ele diz. Fatos já são teoria, mas não falam mais por si. Isso é da ciência, né? Das ciências, não da poética, não da literatura. E as coisas, tudo isso é representável na linguagem do nosso próprio corpo. E pede assim, apreender e submeter a imagem de um objeto. Olha aí. Libertar-se do abraço do hábito. Eu completo, para ler O Mês da Gripe. Muito bem. Muito bom, Cezinha. São preocupações que eu sempre tenho, né? A disciplina de literatura contemporânea. Eu venho perseguindo essa clareza de se justificar um livro como O Mês da Gripe, como Memórias Póstumas, como os nossos contemporâneos nacionais e internacionais, né? E sempre com um juízo crítico também, para saber avaliar com mais justeza, né? Com mais, vamos dizer, eficácia, né? Hoje a palavra está no ar. A eficácia é fundamental, né? E essa eficácia está necessariamente no leitor. Muito bom, Zezé. Eu acho que agora a gente poderia abrir a discussão, né? Tá. Quando você fala ideologia, né, lança uma nova ideologia, é possível Sim. falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu esclareço. O romance, novela, romance, nasceram voltados para a história. A fundação do romance é voltada para a história. Ela quer fazer a retomada de consequências, né, que envolvem uma determinada sociedade, no seu momento. Não é um puro entretenimento ou puro prazer tão falado. Mesmo o gozo de uma leitura para Barthes, quem lê e acostumou a ler Barthes sabe que isso é ideologia. O prazer é ideologia. Não é sensorial apenas. O gozo da leitura está no levantamento do que está oculto na penumbra, na escuridão.
há uma política que funda, e nessa política se abriga uma ideologia possível, né, em passagem, né, em transgressão. Porque o olhar do escritor, que vimos que é um bom escritor, ele tem que ter eficácia. A eficácia é saber lidar com a causa e o efeito, que a ciência tanto fala aqui na nossa pandemia. Né? A literatura também ganha essa eficácia na sua montagem, na sua reconstrução, na busca de uma nova forma. Porque a literatura, na verdade, ela busca formas inovadoras, formas que apontem uma política, que o Foucault chama de vida nua. E também porque existe um trabalho com essa realidade de 1881, 1900, 1918, etc. Há um interessamento do escritor em busca de reler essa eficiência das causas e efeitos, dos fatos, que para a literatura não interessam mesmo, mas eles estão na escuridão do contemporâneo. Porque novos dispositivos entram nessas macroestruturas, que aqui vou repetir, da comunicabilidade da linguagem. O Benjamin, naquele livro sobre linguagem, ele fala, tem um rodapé muito interessante, que diz: a literatura faz uso dos médiums. Isso é importantíssimo, gente, para nós que estudamos literatura. É pelo médium que nós rearticulamos as nossas leituras, as nossas novas contiguidades. Aí vocês diriam, não é, Mirtz? Há também informação, há também ideologia. Sim, mas ela passa a sofrer esse trabalho com os médiums. A ideologia também vai mostrando profanações. Aliás, o mês da gripe é todo profano. Vocês viram bem. Essa profanação, ela não pode ser lida na ordem direta, não é? Mas como uma consequência dessa comunicabilidade da linguagem. Eu repito mais um pouco. É pela linguagem, medium da literatura. A linguagem, é o que eu estou dando na aula também, que, tirando essa relação entre o sujeito e o objeto, né? A linguagem, ela só é representável, mas ela guarda em si N possibilidades de representabilidade. São os olhos atentos que vão captar, né, esses sentidos novos que tanto a gente fala na interpretação. E também, né, muito importante aquilo que eu falei, que os limiares concentram-se na linguagem. O discurso é uma consequência, e o texto também. Ele vai ampliando o seu campo dialético de possibilidades. O conceito de texto também é móvel, é fluido, é
é metamorfoseado a cada proposta de um projeto literário. Barthes fala isso maravilhosamente lá no Rumor da Língua, né? E essa questão mais atual, que é a leitura das diferenças. Isso se justifica na sua fala, né? De iluminar mais um pouco a nossa leitura, né? De não sair por tangências de uma leitura cartesiana no pleno século XXI, dos dispositivos que até o próprio livro passa a ser. O mês da gripe é um dispositivo à disposição das metamorfoses que o leitor possa inferir. Isso também está na literatura infantil, no livro ilustrado, né? Onde a arte entra na ilustração como dispositivo. E para fechar, culminando na imagem. A grande proposta, agora é minha hipótese, viu, Rosinha? A grande proposta para mim do Valêncio Xavier é exatamente mostrar como chegar à imagem. Porque agora é o olho que vai construí-la, né? A partir dos limiares e das estranhezas, na liberdade desse leitor eficaz, atento, perceptivo. Professora, ele também não tem uma certa familiaridade com a arte das vanguardas do início do século XX? Ele está sintonizado demais com a pós-modernidade. Uhum. Quer dizer, o que parece ser, é claro que tem um narrador, mas parece não ter, né? Quer dizer, é como se ele tivesse uma questão de grau, se você comparar com o Camponês de Paris. Né? Não, porque aí, Mirtes, falei já, né? Que é apenas uma voz que narra. Uhum. Não há narrador no sentido da tradição, Sim. que assume a linearidade tudo certinho para chegar a uma mensagem única. Não, porque esse narrador, ele é uma voz, assim, independente da voz do leitor. Ele só existirá se a minha voz ecoar junto a ele, na escrita, ou na leitura da escritura, onde aí eu me junto com o autor, que deu ideologias, vida, obra, etc. Mas a nossa função como leitores contemporâneos é uma função de reconstrução dessa voz. Quem não conseguir, não leu. Passou em branco e leva um piparote. Voltando ao Machado. Muito bom. Mas teria, assim, alguma questão? Gabriel, Rita, Priscila? Sim. Olha, enfim, claro, me chamou a atenção muito mais essa questão de não ter a voz da voz ser o próprio texto, né? E claro que nem por isso a gente vai deixar de ter vamos dizer, a atuação do escritor, né? Seja pela escolha, seja pela aquela ideologia que está lá somente pela escolha e pela forma. Eu também cheguei a assistir uma entrevista já faz algum tempo, no qual alguém entrevistado dizendo sobre ele disse que ele escolheu justamente esse formato para que fosse como se fosse um jornal que você pode ler qualquer sessão a qualquer hora e tem de trás para frente, de frente para trás e tal. Mas quando ainda estava muito atenta nessa questão que a professora Maria José dizia sobre a questão de que próprio texto é quem narra, e me veio naquele momento a imagem de que muitas vezes a gente vê
no fundo, é da reportagem, isso próprio da reportagem, você simplesmente colocar os depoimentos, ou hoje, como se faz muito na mídia social, você simplesmente compartilha algo que é alguém falando, sem emitir a sua própria opinião, mas quem está ali acostumado sabe o que está por trás daquela fala isolada ou só compartilhada. Claro que ali é um avanço, e aquilo a gente não está falando de literatura, mas me chama a atenção a modernidade ou vanguardismo de simplesmente colocar a voz e omitir a sua própria com a ideologia por trás, né? Pela só escolha e pela só montagem. Né, que é algo que hoje, como tudo é muito visual, em qualquer meio de comunicação a gente tem que estar atento para isso, eu acho. Mais atento para isso quando alguém simplesmente copia, quando alguém simplesmente compartilha. O contexto é um pouco mais difícil de se entender se você não sabe qual é a função de um depoimento isolado que não é da própria pessoa que está, vamos dizer, diretamente comunicando. Então, eu acho que isso chamou a atenção e, em seguida, a professora Maria José mesmo disse que chegava a lembrar a questão dos tabloides, né? Então, esse conceito de informação-reportagem, mas com a ideologia da forma como ela é montada, e até pela interdisciplinaridade do texto jornalístico, publicitário e jurídico, né? E político. E político, isso. É verdade. Então, enfim, me chamou muito a atenção nessa questão do texto mesmo narrar e de como, depois de tantos anos, isso hoje é tão visual para nós e tão, muitas vezes, tirando a responsabilidade do narrador, mas que não é o caso, porque tem a ideologia, né? É verdade. Ele é responsável, sim, o narrador. Sim. Nesse caso, pelo tratamento da linguagem, porque ele ordenou e ele passa essa ordenação lógica para o texto. O texto passa a ser político também, ideológico. É o que sim, exatamente. É o que o caso da Partes literatura, defende, sim. Né? Exatamente. A do texto. As escolhas e a forma, né? Isso. Agora, é bom lembrar que não porque seja a visibilidade que rege na contemporaneidade a construção de uma mensagem, que a palavra seja menor. Justamente. Não. Feito a palavra, né? Só que é uma palavra que, ora, ela está liberta, ora, ela está atrelada ao que o meu olho conseguiu apreender. No caso do cinema, por exemplo, da fotografia. Né? E conectar, sim, claro. Agora, olho, boca, ouvido, corpo, gestos, e ainda mais um, que o Agamben chama regestos, da performance profanada. Tudo isso é linguagem. Só que há um dominante. O dominante é a palavra. Sim, a palavra. Nós não podemos, assim, priorizar, porque hoje domina o olhar, a visão, e esquecer da palavra. Que nós que sabemos ler a palavra. É verdade. Mas, às vezes, acho que precisa ver que a palavra tem um corpo, né? Então, eu acho que o legal do Valêncio é que ele tira partido da semântica e do corpo da palavra, pela tipografia, pelo lugar em que está, pelo tipo da manchete. Então, isso é interessante. E eu acho que não é só visual. Eu sinto que ele também é um texto auditivo, né? Porque você ouve um vozerio, né? Agora, o que rege, né? Rosa, e o que rege essas conexões é a contiguidade do discurso.
O Agamben e o Benjamin têm páginas que tocam nisso com seriedade. Por isso que ele diz que hoje os fatos não falam mais. A gente sempre tem na gíria, os fatos é que falam. Isso é para mídia, para o jurídico, para as políticas, etc. Mas, para nós, o fato é apenas um sintoma daquilo que eu vou buscar. Eu vou atrás do rastro, né, dessa inferência, que não é mais fechada e nem única. Né? O legal é ver que no livro, os cortes, que você está chamando, né, de um espaço, um intervalo de limiar, é aí que está o vínculo está lá, mas ele está presente e ausente. É um vínculo potencial, né? Ele está nesse lugar de um vazio operante, né? É a negatividade, né, Rosa? Que o Agamben nomeou, e onde ele marca cisão língua-fala, né? Porque eu só vou poder ler essas cisões, entrar, mergulhar nas trevas, e procurar as diferenças dessas afinidades. E isso é complexo, é trabalhoso, é contemporâneo. Exato. É nessa hora desse corte que o visual, eu acho que fica, que ele entra na questão da forma, né? E na hora do corte de um texto para o outro. Assim como também a gente parece ouvir várias vozes, porque muda completamente o tipo de discurso. O tom, né? É nessa hora, claro, a palavra mais importante, eu não quis dizer que o visual estava nisso, mas o corte, essa rapidez, que é esse incômodo que nos dá, né, na hora que a gente muda, numa mesma página do discurso, do ofício para a publicidade, para o poema, enfim. Mas eu acrescentaria, né, também para você, que nesses cortes, nessas cisões, rupturas, né, a proposta é que se crie imagem, não é a visão mais, é a imagem que ela lança, né, e que vai ser postergada para ganhar o seu sentido. Eu repito o que eu disse, que o romance, a novela, né, Mês da Gripe, que vem como uma forma nova, né, e textual, discursiva, né, é proposta de imagem, é acionar o imaginário do leitor, é fazê-lo atualizado. Olha, meu leitor, agora é o seu imaginário que vai funcionar. Entendeu? E o imaginário são essas visões que até recebem fantasias, fantástico, né, nas suas transformações. Eu ia falar da questão do tempo, porque para mim o tempo aqui nesse livro e como ele revisita a história, para mim é uma chave de leitura muito interessante. Também, não apenas por colocar a Dona Lúcia num tempo cronológico diferente, 75, 76, porque ela não fica só em 76, né? Tem umas passagens que são de 75. Mas a crítica em cima do tempo do calendário, né? Que também é uma performance, é uma convenção. É uma coisa instituída socialmente, mas que, na verdade, é uma construção, né? É uma ilusão, é do imaginário mesmo. Que é a própria performance desse livro, né? O livro performa nesse lugar, né? No lugar do tempo da fala, e aí essa performance da grafia mesmo, que faz parecer que seja de 1918, mas também não é de 1918, porque tem palavras que ele vai escrevendo de formas diferentes, tentando recuperar essa grafia irrecuperável, né? Porque ela já passou, ela já não é mais vivente, né? Aqui desse tempo, que é o tempo do presente do leitor, mas é recuperado dessa forma.
E como isso vai criando essa atmosfera mesmo do inapreensível, né, do que a gente vai vivendo. Se a gente puxar para o tempo de agora, né, da pandemia, como que os dias eles estão iguais, né? E a gente nessa reclusão e a gente nesse isolamento, como parece que a gente entra mesmo nessa performance do livro, de como que a gente está contando ou vai contar essa história, sabe? Talvez o que a Ana falou, né, que dá vontade de sair recortando tudo que a gente está lendo para tentar montar uma forma, sei lá, possível de recontar isso daí. Talvez seja isso que ele está tentando deixar de aviso para a gente, né? Como que você, leitor, vai recontar a sua história a partir desse olhar do contemporâneo, né? Então isso tem me pegado muito, esse revisitar da história, essa história que não é linear, né? Que foi construída como, mas ela não é, né? Apenas. Ela até é, uma parte dela é, mas é também um recorte. Assim como ele recorta tantas outras coisas, mas era só isso mesmo. Mas aí, Bia, acho que é legal uma coisa da Priscila também, que a gente está vendo, que também vem do Agamben, como que você vê o passado como potência, não como necessidade. Porque Exatamente. Ele, necessidade vira causa e efeito. Isso que eu estou vendo. Mas ele, como potência, não. Ele está sempre chegando. Ele sempre chegando numa nova versão, né? Exato. Você o recupera como um possível. Aquilo que você não viveu, você pode viver agora, de outro modo. Outra vez, o imaginário entra aí também, muito forte. Né? Não se anula o passado. Mas aí, claro. Ele entra como materialidade do presente. Então, mas esse que é interessante ver, porque a gente sempre vê o passado como necessário, né? Algo que traz o presente. Ele é o causador, a origem, que é a coisa... interpretar a origem de outro jeito, né? E o presente é aquele que recupera o passado, refaz. Isso acontece que esse passado ele está sempre voltando, ele está sempre outro, né? Ele vem sempre como outro possível, né? Sim. E aí sim você o recupera na sua força de potência, não no seu lugar de ser necessário, né? Porque você desterritorializa essa questão da origem, né? Que você estava falando, que não é mais aquele ponto fixo lá no passado, e aí você volta para lá. Não é, né? É algo que é a movência, exato. Volta, Beatriz, quando volta é outro ponto. É outro ponto. Não repete, não. O passado é morto. Ele não repete. Ele não pode repetir. Sim. E quando ele surge, ele já está noutra mutação. E atualizado funcionalmente. Isso tem que ficar claro quando se pega um romance com essa materialidade mutante, né? Mutacional. Então, quero encerrar esse seminário por hoje e ele continua na próxima sessão, onde nós vamos abordar outras temáticas derivadas de O Mês da Gripe. Muito obrigada.